Olá, está no ar o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba que vai discutir temas relacionados à história da justiça. Hoje vamos continuar falando sobre os símbolos da justiça. Um programa só não foi o suficiente para explicarmos tudo, por isso uma segunda rodada com o professor do Departamento de Direito da UFES, Júlio Pompeu. Seja bem-vindo, professor. Olá. Para começar, professor, eu queria que o senhor... Existe um símbolo que seja o máximo para o judiciário, que represente todos os outros símbolos? Acho que é mesmo a estátua da deusa, né? A deusa justiça. Aquela mocinha cega, tadinha, que segura a balança numa mão e a espada na outra. Eu sempre penso, deve doer o braço segurar aquilo o dia inteiro, né? Mas ainda acho que é ela, né? E em relação à questão da espada também, quando ela se encontra num contexto, é uma coisa, né? E sozinho, o que ela representa? A espada ela é um símbolo de força, né? Na verdade, essa imagem com balança e espada conjuga duas ideias diferentes. Na verdade, duas ideias que são fruto de uma transformação ao longo da história, da ideia de justiça mesmo, uma transformação dos modos de se fazer justiça, né? Então você pega, por exemplo, entre os romanos aconteceu uma coisa curiosa, porque se você fosse processar alguém, a responsabilidade para levar esse alguém até o juiz, até alguém que julgasse, era sua, né? Você que tinha que levar. Isso quer dizer o seguinte, se eu sou mais forte que você, eu te levo, mas se você for mais forte do que eu não te levo. Então é só o forte que processa o fraco, é uma justiça que protege de forma desigual, né? É uma justiça que requer violência, que requer força, mas a força é da parte, a força é da pessoa, não é a força do Estado, não é a força do juiz. É uma justiça sem espada. Quem tem espada é quem procura a justiça, né? A imagem da justiça passa a ser representada com espada a partir do momento em que você começa a associar a palavra do juiz à força. A força do poder real, a força do poder do Estado, a força do poder público, né? Tem uma frase, eu não lembro agora de quem era, acho que é Jhering, Rudolf von Jhering, que ele dizia, olha, a boa justiça tem que ter as duas coisas, a balança da ponderação, né? Da prudência, da temperança e ao mesmo tempo da coragem, e do outro lado a força, quer dizer, só o equilíbrio, só as virtudes na hora do julgamento, sem a força para fazer valer as decisões que de fato toma, é a impotência. A justiça não pode ser impotente, não é? E do outro lado, só a força, só a espada sendo usada sem equilíbrio, não é? De forma desvirtuosa, aí é o autoritarismo, aí é o desmando. E a justiça não pode ser nem uma coisa nem outra, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Uma força, mas uma força controlada, uma força ponderada, uma força que não é usada de qualquer jeito, que não é usada sem critério. Professor, agora uma curiosidade. As pesquisas em relação a esse tema, elas mostram sempre as mesmas coisas. A questão do martelo, da cegueira, da balança, da espada. Mas dar uma aula sobre os símbolos da justiça é muito mais do que falar disso, não é não? É muito mais, porque é uma ideia que, no caso da estátua, é uma tentativa de transformar essa ideia num símbolo, de manifestar essa ideia num símbolo. E é um símbolo histórico, é um símbolo que não foi feito hoje, que nós herdamos, que nós mantemos viva ao longo do tempo. Agora, a ideia, ela é dinâmica. Hoje, não na forma de uma figura, mas na forma de uma ideia que você poderia relacionar com justiça, é esperança, né? Digo isso pelo seguinte, tem uma pesquisa muito interessante, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é de confiança no Poder Judiciário. E ela é uma pesquisa extensa, ela pega vários estados da federação e ela é refeita a cada 6 meses. Porque a ideia é você ter uma média histórica para poder medir, olha, a confiança está aumentando ou está diminuindo. Sim. Então tem uma base de pesquisa para comparar o levantamento desse semestre com o levantamento do semestre passado e assim vai, né? Então o que se tem mostrado é que quando perguntam, você confia? Né, é uma série de perguntas, né? Diz assim, vem cá, o que você acha do judiciário? Aí as pessoas dizem, o judiciário, ele é lento. Não funciona. Ele é elitista, né? Pobre está ferrado, né? Só rico que consegue tudo, a gente não tem acesso. Enfim, é só defeito. Mas chega uma hora e pergunta, você confia?
na justiça? Confio. Confia. Né? Bom, que história é essa? O sujeito sabe que a justiça é feita via poder judiciário, do qual ele só vê defeito. Então, se você pega essa parte da pesquisa, conclusão, a confiança no judiciário vem diminuindo. Mas se você pega a segunda parte da pesquisa, em que pergunta se você confia, eu confio. Aí o que você tem é um grau de confiança inabalável. Aí foi necessária uma segunda etapa. Bom, vamos entender isso, né? Porque os números são divergentes, né? É preciso uma pesquisa qualitativa agora, né? E percebeu-se o seguinte, é porque quem procura a justiça procura na última esperança, quer dizer, olha, alguma coisa está muito errada na minha vida, eu me sinto injustiçado, tem alguém me prejudicando, tem alguém me violentando, né? Eu estou sendo violentado na minha cidadania, na minha dignidade ou coisa parecida. Né? É alguém que não optou por apelar para a violência, vou resolver na mão isso, resolveu pedir para o Estado e só o que ele tem é a esperança de que agora o Estado fará por ele alguma coisa. Justiça é esperança. Ele vai esperançoso. Olha, eu sei que tem defeito, mas comigo vai funcionar, não é possível. Legal. Se você tira a esperança dele, você tira o resto que sobra de justiça. Justiça é isso. Tem um autor, um juiz do Rio Grande do Sul, Hamilton Bueno de Carvalho, que ele diz que justiça é o ainda não. Né? É aquilo que você diz, ó, ainda não é assim, mas vai ser. Né? Ou seja, é esperança, é aquilo que você deseja. Né? É o amor-desejo, é o amor por aquilo que não se tem, é o amor por aquilo que eu gostaria que viesse. Mas é uma forma de amor que nos move, é uma forma de esperança que nos move. Né? Então, eu acho que se a estátua da justiça fosse feita hoje, ela de alguma forma tentaria simbolizar a esperança, tentaria simbolizar aquilo que ainda não veio, mas deveria vir, deveria acontecer. Apesar de todos os fatos materiais jogarem contra, apesar de todas as evidências disserem, olha, não tem jeito. Eu coordenei programas de extensão, né, que prestava assistência jurídica para comunidades assim, para lá de injustiçadas. Né? Por exemplo, comunidades quilombolas no norte do estado. Quer dizer, é uma briga por terra, é uma coisa engraçadíssima, porque não falta norma para dizer que eles são proprietários da terra. E normas fortes no ordenamento jurídico. Então, é uma norma da Constituição, por exemplo, que diz, olha, eles são proprietários. O Estado tem o dever de garantir agora a documentação, né? E dar a titulação da terra, cuja propriedade nós, constituintes, eu, Constituição, reconheço. Tem tratados internacionais que, segundo a Constituição, têm força de direitos e garantias fundamentais e que, portanto, não precisaria de nenhuma outra lei para regulamentar, mas ainda assim há normas regulamentantes e tal. E disseram, olha, você tem que ir lá explicar para essas pessoas o direito que elas têm, explicar essas normas todas. Quando você chega lá, elas sabem. Sim, professor, a gente sabe disso tudo. A questão é a seguinte, eu sei que eu tenho direito, mas quando eu vou reivindicar, eu apanho. Ninguém me escuta. Eu quero saber como conquistar o direito que eu sei que eu tenho. Ou seja, essa é uma pessoa excluída completamente da justiça. Porque eu digo, eu dou para ela o objeto de desejo. Olha aqui o que desejar. Olha aqui o ainda não, né, que deveria ser, de alguma forma, na sua vida. Está aqui, ó. Está aqui muito bem construído, você sabe o que é. Ele sabe o que é. Mas entre o desejo e a realização, ele sabe que só tem obstáculo. Mas ainda assim são pessoas que continuam lutando por quê? Por que se só apanha? Por que essa injustiça atrás de injustiça? Né? Por que isso? Não, esperança. Porque ainda tem esperança, né? Esperança, porque eu acredito na justiça. Ela não acredita nos homens, não acredita no judiciário. É uma comunidade que não acredita nem nas leis, mas acredita na justiça. A justiça é supremo, né? Eu já conversei. Ela vai além do judiciário. Vai além do judiciário, vai além disso tudo. Né? A justiça é uma espécie de direito do direito, né? Eu digo isso porque você pega autores assim, de filosofia do direito, como Kelsen, ele diz que o direito tem uma característica, a norma jurídica tem uma característica transcendental. Quer dizer, é porque ele é um materialista, em termos filosóficos, quer dizer o seguinte, ele não acredita que a norma jurídica tenha sentido e valor nela mesma. O sentido da norma jurídica depende de outra norma. Né? Um outro autor francês chamou essa outra norma do direito do direito. Né? Então é como se você dissesse assim, olha, é proibido pisar na grama,
Aí a pessoa pergunta, por que é proibido? Ou seja, para que seja válida a proibição, tem que ter um porquê. Sim. Tem que ter algo além da norma que garanta a essa norma um sentido para mim. Um sentido que a torne digna de ser obedecida. É o direito do direito. Eu acho que se você for pegar o direito do direito, do direito, do direito, for subindo nessa esfera de normas, porque eu posso dizer assim, olha, é proibido pisar na grama. Ah, por quê? Ah, porque tem uma lei do município que proíbe. Por quê? Eu posso fazer esse jogo do porquê, buscando o sentido, do sentido, do sentido, do sentido. Eu acho que no final das contas, o último é a ideia de justiça. Por quê? Porque isso é justo. Né? Porque justiça é o que a gente quer. Porque justiça é um mundo ideal. Porque justiça é um mundo desejado. E o mundo desejado vai ser sempre melhor do que o mundo real. Com certeza. Né? E ninguém vai perguntar por quê. Ninguém questiona o próprio desejo. Né? Você só questiona por que as pessoas não obedecem ao seu desejo, por que as pessoas não satisfazem, por que as pessoas condenam o seu desejo. Mas você questionar o próprio desejo nunca. Então, a ideia de justiça como desejo torna-se algo absoluto. E um absoluto que dá fundamento e dá sentido a todo o resto. Né? O senhor, como professor de direito, né, se sente... como é que o senhor se sente diante dessas pesquisas, de saber que as pessoas acreditam na justiça? É uma coisa engraçada, porque quando eu comecei a estudar direito, né, e isso não faz tanto tempo, eu entrei na graduação em 91, né? Faz tanto tempo, tem uma década, né? Mas, mais de uma década, mas enfim. Na época, ainda havia a ideia de que o direito se resume a 3 conteúdos, 3 informações básicas. É a lei, é a doutrina, é a jurisprudência. Né? Quer dizer, os códigos, sim, o que os autores que vendem muito livro, né? O que é um doutrinador? É um cara que escreveu um livro de direito e vende muito. Né? Então, um doutrinador. E a jurisprudência, o que os tribunais reiteradamente vêm fazendo. Então, se eu souber isso, eu sei direito. Qual é o fundamento disso? É porque lei, doutrina e jurisprudência me dão uma ideia abstrata de como aplicar o direito. Em tese, se eu dominar esse critério abstrato, eu consigo resolver qualquer caso concreto. Né? Então, aprendo lá, sei lá, dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é isso. Os tribunais aplicam desse jeito. Quando aparecer um caso, eu vou saber reconhecer como de dignidade da pessoa humana e vou saber resolver. Por quê? Porque eu decorei esse tripé. Essa é a lógica, essa é a base. O problema é que, ainda que sejam dinâmicos, lei, doutrina e jurisprudência, né? Lei muda cada vez que o legislativo se coça para isso, né? A doutrina muda cada vez que o autor atualiza o livro e a jurisprudência cada vez que o tribunal muda de ideia. Então, são coisas dinâmicas, mas ainda assim, elas apresentam um dinamismo e mais, um ideal de dinamismo menor do que os anseios sociais de fato se transformam. Quer dizer, os anseios sociais, as esperanças sociais, elas se transformam numa velocidade muito grande. Mas elas eram tidas como um problema menor do direito. Eu comecei dando aula de introdução ao estudo do direito, né? E seja lá qual for o livro que você pegue, tem um capítulo ali, que estava em todos, que é o seguinte: primeiro, distinção entre direito e moral. Segundo, entre vigência e validade. Tem um propósito isso. Nada está à toa. Nada permanece à toa na teoria do direito. Tantas ideias surgiram e morreram, viraram história das ideias. Essas não, essas permanecem. Por quê? É porque se eu digo para você, olha, vigência e eficácia. O que é eficácia? É aceitação social. Ou seja, o que as pessoas querem que aconteça. É o que as pessoas esperam. Né? E o que é vigência? É um ato formal. Então eu ensino para o aluno de direito o seguinte: olha, a lei vale a partir do momento, a lei que é o critério de decisão, que é o direito, lei, doutrina e jurisprudência, a partir do momento em que passou pelo processo legislativo, foi publicado em Diário Oficial, cumpriu o período que chamam de vacatio legis, né, aquele intervalo Sim. entre a existência da lei no planeta e a possibilidade de exigir o cumprimento dela, pronto, é só isso que interessa. Ah, mas e se as pessoas não gostarem dela? Quer dizer, se não tiver aceitação social? Isso não importa, são conceitos diferentes. Porque assim eu já começo a preparar os futuros juristas para dizerem só o que importa é a lei, doutrina e jurisprudência. E se a sociedade não gostar, problema dela. E com isso eu vou afastando a justiça. Quando eu separo o direito de moral, eu faço a mesma coisa. A justiça é uma questão moral. O que importa aqui é a lei é essa. Ah, mas a lei é injusta. Tudo bem, mas é a lei. E a gente tem que obedecer a lei. E assim eu vou criando juristas despreocupados com a ideia de justiça. Tendo a ideia de justiça como uma espécie de firula. Né? Tendo a ideia de justiça como algo... E isso dizia o meu professor.
olha, vocês vieram aqui para aprender, primeiro período, imagina, vocês vieram aqui para aprender direito, mas estão falando de justiça. Eu vou dar uma notícia para vocês, direito não tem nada a ver com justiça. Justiça é algo que pode até acontecer na aplicação do direito, mas olha, garanto para você, é por acaso. Porque não tem relação, quer dizer, é um mundo estranho, mas o direito de lá para cá mudou, né? Mudou. E essas esperanças sociais, esses anseios, ou seja, a ideia de justiça, ela ganhou uma posição prioritária na pauta do direito. Eu acho que hoje a gente tem que preparar os futuros juristas, e o judiciário também vem se transformando nesse sentido, se preocupar mais com a justiça do que com a legalidade estrito sensu. É um dilema que começou há algumas décadas, com uma pergunta simples. Olha, eu tenho uma lei cuja aplicação é assintosamente injusta. O que eu faço? Eu fico com a justiça ou com a lei? Há 30 anos atrás a resposta era fique com a lei. Mas hoje a resposta é fique com a justiça. Mas o problema é que o ensino ainda é muito ligado à ideia da lei. Ainda é muito ligado à ideia da distinção entre a vontade social de um lado, a justiça, sabe, os valores como a justiça de outro, e a norma, aqui no canto, e a norma é o que interessa. Ou seja, nós ainda não preparamos as pessoas para pensarem a justiça. A justiça. Seja no aspecto simbólico, social, material, ideológico. Talvez esse deva ser o enfoque. Porque esse tem sido o enfoque da máquina pública, tem sido a tentativa da máquina pública. Né? Muita história, hein, professor? Oi. Vamos para um rápido intervalo. Vamos. E você não sai daí, no próximo bloco a gente continua discutindo os símbolos da justiça. Advogado que é advogado sabe que o tempo é precioso. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça criou o Protocolo Express, que agiliza o atendimento. Não precisa procurar vaga para estacionar, é só subir a rampa de carro e entregar as petições. Protocolo Express funciona de 1 às 6 da tarde. Voltamos de um rápido intervalo, hoje discutindo os símbolos da justiça com o professor do Departamento de Direito da UFES, Júlio Pompeu. Professor Júlio, e agora, voltando ao nosso assunto, né, a Lei das 12 Tábuas pode ser considerada precursora da Constituição? Não bem da Constituição, mas de uma ideia de direito da qual a Constituição faz parte. Qual é a história da Lei das 12 Tábuas, né? Roma era uma cidade-estado dividida em castas. E todo o direito romano era um direito de base religiosa. A ideia é mais ou menos a seguinte: olha, isso é lei porque os nossos deuses disseram que é lei. E você obedece porque você tem temor pelos mesmos deuses que eu temo. Então, o princípio que dá autoridade à lei são os deuses. E para que eu obedeça a lei, é preciso que eu tema esses mesmos deuses. Logo, esse é um direito que só faz parte das pessoas daquela religião. Se você não faz parte da minha religião, ou seja, se você não é um romano das famílias fundadoras da cidade de Roma, você está fora do direito. Isso quer dizer que você não podia reivindicar do Estado romano a satisfação de uma norma, de uma lei. Né? Por quê? Porque você não é da religião. Ao mesmo tempo que você não pode reivindicar, você não tem proteção nenhuma contra ela. Você é coisa na mão das pessoas. Então, havia uma lacuna que incluía a plebe, que era uma gente sem direito. E a Lei das 12 Tábuas surge depois de uma revolta da plebe. É como se dissessem assim, vem cá, então quer dizer que essa cidade aqui é só de vocês. Que a lei é só para vocês. Que tudo aqui é só para vocês e a gente tem que obedecer, né? Quer saber do negócio? Então, fique com a cidade. Uma espécie de greve geral, né? Então, a plebe se retira e aí vira um problema, né? Porque precisa da plebe para que Roma continue funcionando, para que Roma continue existindo, né? Então, faz-se um acordo. Nós vamos criar um direito, mas já que vocês não rezam para os mesmos deuses que nós, esse direito novo tem que ser uma coisa nova, não pode ser um direito baseado na vontade dos deuses. Então, é um direito que vai nascer não quando Deus quer, mas vai nascer quando nós escrevemos. É a ideia de um direito escrito. Então, o que se chama em Roma de direito escrito, não é porque está literalmente escrito, é porque ele nasce no ato de ser escrito.
e publicavam, né, em tábuas de gesso, né, chamado de álbum, porque de álbum branco, né? E a letra da lei, as assinaturas eram em vermelho, em rubro, daí rubrica, né? Ficou aí para a história, né? Sim. Mas é algo que nascia assim, né? De um acordo, O conteúdo da lei das 12 tábuas parecia muito, não tinha muita diferença, do conteúdo das normas que já existiam. Quer dizer, então é algo que, em termos de conteúdo de lei, não tem inovação nenhuma, mas a ideia é completamente diferente. E Roma passou a ser uma cidade que incluía gente que não era ligado àquela religião, né, dentro de um mesmo direito. E a partir de qual pressuposto? Isso foi a grande conquista da plebe, uma ideia de igualdade. Claro que era igualdade relativa, ainda era uma sociedade aristocrática, ainda era uma sociedade em que pessoas de determinadas famílias tinham muito mais poder que outras. E até hoje no Brasil republicano a gente não conseguiu construir nada muito diferente disso, mas imagina em Roma. Mas ainda assim, era um direito baseado no princípio de que todo romano é fundamentalmente igual entre si. E que, portanto, a lei romana deve ser aplicada de forma indistinta. A lei romana, que eu digo, a lei escrita romana. A religiosa continua sendo aplicada de forma desigual. São dois termos que convivem, né? Mas a lei escrita, ela tem que ser aplicada do mesmo jeito para todo mundo. Os germanos, quando tempos mais tarde colocaram a venda na justiça, foi para tentar dizer, olha, do direito romano o que interessa para a gente é só esse. É esse que tem como pressuposto o fato das pessoas serem iguais perante a lei. Sim. Eu sei que elas são diferentes, eu sei que João é diferente de Maria, mas diante da lei, pouco importa se é João, se é Maria. Tratamento igualitário, por isso ela é cega, para não ver as diferenças, né? Os romanos nunca cegaram a deusa, né? Mas usava esse critério. Agora, não era o único direito romano. Havia o religioso, né, chamado de FAS, F-A-S, e havia o direito das gentes, uma espécie de direito internacional romano, né? Porque Roma é uma cidade, mas Roma também é um império. Sim. E havia, portanto, o direito escrito da lei das 12 tábuas e outras que surgiram depois, que eram aplicados aos romanos, ao cidadão romano, em especial à plebe. Mas havia também um conjunto de normas aplicadas ao império, aplicadas a não romanos, a povos que Roma, de uma forma muito prudente, né, permitia que mantivessem uma autonomia cultural. Olha, eu conquistei você, você não tem mais exército, sou eu que mando aqui, entendeu? O poder político é meu, você vai me pagar tributo, então eu controlo a circulação de riqueza. Sim. Até aplico algum direito, mas você pode até ter o seu direito, você pode rezar para os seus deuses. Eu não vou limpar, eu não quero transformar você num romano. Isso é uma forma inteligente de dominação, porque se eu tento dominar você culturalmente, você tende a resistir muito mais. Mas se eu digo, não, você vai poder até continuar vivendo uma vida muito parecida com a qual você vivia antes. A única diferença é que vai ter uma legião romana morando aqui do seu lado, tá? E se você encasquetar com a gente, a legião vai partir para cima, entendeu? Mas fora isso, tá tudo bem, né? Então, tinha que ter um direito para ser aplicado a esses povos. E não pode ser um direito da mesma forma que o ius, em que eu tenho a lei escrita, em que eu aplico a mesma regra, do mesmo jeito, para todo mundo. Porque são povos de culturas diferentes, é preciso ter unidade cultural para que esse sistema de direito funcione. Com a diversidade cultural não dá certo. Então, como era o outro modelo, né? É um modelo que não tem lei, que é centrado no juiz, na esperança do juiz ser prudente, né? De jurisprudência, né? A prudência de digitar o direito. Digitar um direito que ele inventa na medida em que aplica. Tem uma história que é muito associada com a justiça, que é do juiz Salomão, né? O julgamento de Salomão, que aparece na Bíblia, né, das mulheres que aparecem, dizendo, esse filho é meu, não é meu, né, brigando pela criança, né? É um bom modelo de como funcionava, apesar de não ser romano, não sei, enfim. Mas o procedimento, expressão em latim meio brega, mas o modus operandi, né, do julgamento é idêntico ao do direito das gentes dos romanos, em que não tem lei. Então, por exemplo, aparecem as duas mulheres dizendo, o filho é meu, não, o filho é meu. Ele não chega e diz, pegue o direito de família, pegue o código, vamos ver o que diz. Não tem lei. Ele inventa um critério de julgamento. Chama o soldado, pega a espada, parte a criança ao meio, então cada mãe fica com metade. Não parte a criança não, tadinho, o filho é dela, pode levar, fica com ela, mas não machuca a criança. Aí Salomão diz, então o filho é seu. Você é a mãe. Quer dizer, ele inventou isso na hora.
E isso é uma história que é contada hoje para nós como um exemplo de justiça, mas é também um exemplo de sabedoria, não é? É um exemplo de prudência no ato de julgar, não é? Que são virtudes do indivíduo. Salomão é um grande juiz. Você não fala do critério dele como um grande direito, você fala como um grande juiz. Porque a ideia desse direito sem lei é muito concentrado, depende muito das virtudes de quem julga. O nosso modelo republicano se baseou muito na lei, inclusive confundindo fazer justiça com aplicar a lei. Justamente por desconfiar das virtudes dos juízes. Já que eu sei que os juízes não são Salomão, então eu tenho que ter um critério para que mesmo um juiz imprudente, mesmo um juiz destemperado, fique sob controle na hora de fazer justiça. Eu vou dar 2 exemplos históricos aqui que explicam bem o dilema, o problema. O primeiro foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, você teve uma baita transformação na ordem de Estado, na ideia de Estado, mas que no dia seguinte Robespierre tinha um problema. Olha, mudou tudo. Agora quem faz as leis não são mais aristocratas, somos nós, burgueses, mas o judiciário todo era composto de aristocratas. Eu não tenho como mudar o judiciário todo da noite para o dia. Não tem como mudar os juízes da noite para o dia. Nem havia poder judiciário, mas enfim, né? Tem como mudar os juízes. Então o que eu faço? Eu vou imobilizar os juízes. Eu vou retirar poder deles. Eu vou dizer, você só vai julgar de acordo com a lei que eu faço. Porque o aristocrata pensa como aristocrata, mas agora o Estado tem que pensar como burguês, porque agora somos nós burgueses que mandamos. A lei eu controlo, a lei eu sei que o conteúdo que vai sair daqui, que o que ela manda fazer, está de acordo com a ideologia burguesa. Se o juiz se submeter completamente à lei, ele agirá como um burguês. Ele concretizará, construirá a ideologia burguesa. É isso que eu quero, eu não posso dar autonomia para esse cara. Segundo modelo histórico, problema semelhante, Revolução Russa. Muda também tudo da noite para o dia, saem os Romanov, tira a monarquia, vem agora a classe proletária no comando e Stalin está com um problema. Stalin diz, nós mudamos tudo, mas e agora? Como é que eu faço para aplicar as leis? O que eu faço com o judiciário? E aí vem Pachucanes, que era o jurista de Stalin, né? E diz o seguinte, olha, as leis dos Romanov são leis burguesas. Aliás, na época, boa parte da Europa, e a Rússia foi junto, se inspiravam no modelo da lei civil francesa. Né? E o que as leis querem? Liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que as leis burguesas querem. Esse ideal que é da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, também é nosso. Nós proletários também queremos isso. Liberdade, igualdade e fraternidade. O problema é que essas leis não criam uma sociedade igualitária, libertária, né, e justa no final das contas, porque na hora de aplicar a lei, quem é que aplica? É o burguês. Não é? Gente ligada aos Romanov. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter as leis como estão e vamos fuzilar todos os juízes e substituir por tribunais populares, proletários, que eu tenho certeza que um proletário aplicando essa lei vai aplicar com justiça. Isso quer dizer que a justiça depende de 2 coisas. Ou você tem, se você confia na lei e acha que a lei é justa, você impede que o juiz interprete. Mas eu confio na lei, mas não confio no juiz. Agora, tem o segundo modelo. Né? Você não confia na lei, tem que confiar muito no juiz. Era o caso russo. Juiz e lei são os 2 elementos que representam 2 ideias de justiça. E que cada uma delas tem o seu momento histórico. O exemplo que eu dei há pouco é que no Brasil imperava um modelo em que a lei, é nela que está a justiça. Fazer justiça é aplicar a lei. A justiça não existe quando o juiz interpreta. Napoleão mandou codificar o direito francês, né, o direito civil francês, chamado Código Civil Napoleônico. Não porque ele escreveu, mas deu a ordem para fazerem. Né? E logo depois eles começam a interpretar e diziam, nossa, quando interpretaram, Napoleão dizia, estragaram o meu código. O código é bom desde que você não interprete, porque interpretar é criar alguma coisa. E se você cria da sua cabeça, mas eu não confio em você, eu não acho você virtuoso, eu não acho você uma pessoa justa. Então o que você faz é só estragar o código. Então a ideia de justiça é a lei aplicada literalmente do jeito que está ali, sem tirar nem pôr. Não vem inventar aqui que isso é injusto. Mas hoje nós temos outro modelo, nós desconfiamos das leis. Como eu, que no primeiro período tinha um professor que dizia, direito é lei, lei nem sempre é justo não. Tal. E as pessoas entram no curso pensando em justiça. Mas imagina, adolescente chega lá cheio de ideal, né?
ideias. Vou mudar o mundo. Revolucionário. Não é? E você já dá um balde de água fria, quer dizer, tinha um sentido crítico, tinha um sentido irônico nessa frase e tal, e tinha também um sentido de anúncio de um fato, de uma verdade, mas cuja ideia era mais provocar as pessoas, porque já era um período de transição, em que a gente diz, nós não confiamos mais nas leis. Olha a imagem pública do Legislativo. Sabe? Quer dizer, se alguém diz que é deputado, que é senador, as pessoas já começam logo a pensar, esse aí vai levar minha carteira, sabe? É um poder em descrédito. Né? Agora, o judiciário não é um poder em descrédito. Ao contrário, é um poder no qual as pessoas depositam esperança. Então, as pessoas... houve essa mudança. A lei perde a sua força, justiça não é mais associada à lei, mas passa a ser associada à justiça. Eu quero um juiz justo. Eu quero um juiz que faça justiça. O juiz vai resolver o meu problema, é o que as pessoas dizem. Elas não dizem a lei vai resolver o meu problema. A representação que a sociedade faz da justiça está muito mais atrelada a um juiz do que à lei. Professor, e para encerrar, nesse sentido, o judiciário é muito mais cobrado do que os outros poderes, porque ele não pode errar. Ele é a última trincheira, né? Porque a primeira trincheira é o legislativo. Então espera-se que o legislativo faça uma lei justa. E espera-se que a partir do momento que a lei exista, ela seja automaticamente obedecida. Se ela não é automaticamente obedecida, segunda trincheira é o executivo, que tem a força para fazer obedecer, para mandar obedecer, para fazer acontecer. Se ele não faz, ou se faz mal, ou se ele não pode fazer, aí sobrou a última, que é o judiciário. Daí não tem problema. Por isso que a esperança é associada ao judiciário. Porque eu posso ter esperança na lei, enquanto a lei para ser feita. Mas a lei foi feita e não funciona. Bom, e agora para onde que eu vou? Eu tenho outro escapatório, mas o judiciário não tem. Não tem outro além. É só ele e acabou. Então, quando o judiciário não corresponde à satisfação social, ele gera desesperança. Desesperança que é desagregadora. Eu estou falando de um problema pior do que tristeza. Falando de desagregação social mesmo, de descrença nas instituições, descrença de que alguma coisa funcione. É no judiciário que recai, porque dos outros as pessoas já não acreditam muito. Às vezes mais no executivo, mas, por exemplo, o mesmo que acontece com o judiciário, em que é a figura do juiz é uma coisa mais importante que a lei, no executivo também. É o governador, é o prefeito. E o que esse cara vai fazer por mim? Eu dependo dele, dependo da vontade dele. Tudo virou muito personalista. Né? É a figura. É a figura. Tudo virou muito personalista. Porque eu espero que o justo venha das pessoas. Não vem da lei, da instituição. É pessoas. Mas já houve um momento em que era a lei. E as pessoas tinham um papel apequenado. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aqui o convite para outras visitas no nosso programa. Oh, maravilha. Obrigada, professor. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História. Hoje nós conversamos sobre os símbolos da justiça com o professor do Departamento de Direito da UFES, Júlio Pompeu. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.